Pensa só no corpo de um animal. Lá dentro tem um guardião silencioso, um exército super complexo que está trabalhando dia e noite para proteger contra qualquer invasor. Mas e quando esse protetor falha? Pois é, essa é a história do sistema imunológico. Uma jornada de muito poder, de precisão e, às vezes, de erros que podem ser catastróficos. Para a gente entender a jornada desse protetor, vamos dividir a história em 4 atos. Primeiro, a gente vai ver como ele é construído, do zero. Depois, o que rola quando ele se empolga demais na proteção. Em seguida, a gente vai ver a traição final, que é quando ele ataca o próprio corpo. E, por fim, o que acontece quando ele simplesmente some. Então, vamos começar pelo comecinho, né? Como é que um sistema de defesa tão sofisticado assim é construído? A história toda começa antes mesmo do nascimento, num lugar que, em teoria, é super seguro. É lá que as bases para a sobrevivência são lançadas. Olha que interessante, o sistema imunológico vai se construindo peça por peça, sabe? Durante a gestação. Se a gente pegar o bezerro como exemplo, lá pelo dia 40 já aparece o campo de treinamento das células de defesa. Logo depois, os primeiros soldados já estão na área. Só que aí vem a grande ironia. Quando está chegando a hora de nascer, o estresse do parto libera um monte de hormônios que basicamente desligam todo esse sistema. O recém-nascido fica completamente vulnerável. Pois é, apesar de toda essa preparação dentro do útero, na hora H, quando o filhote nasce, as defesas dele são praticamente zero. O termo técnico para isso é agama-globulinêmico. Um palavrão, né? Mas que significa uma coisa bem simples. Ele nasce sem anticorpos. Mas por que isso acontece? A resposta está na placenta. Se a gente olhar essa tabela, fica claro. Em humanos, os anticorpos da mãe passam numa boa para o feto. Mas em animais como cavalos, porcos e ruminantes, a placenta é uma verdadeira barreira. Nada passa. Zero imunidade transferida. Eles nascem com um sistema de defesa totalmente offline. E é exatamente aí que entra o colostro. Para muitos desses animais, principalmente os que têm essa barreira na placenta, o primeiro leite da mãe não é só comida, não. É a primeira e mais importante transferência de imunidade. É como se fosse um pacote de cuidados inicial, que vem com todos os anticorpos que o filhote vai precisar para sobreviver nos primeiros dias. E olha, é uma corrida contra o relógio de verdade. O intestino do filhote tem uma janela de oportunidade bem curta, de umas 18 a 24 horas, para conseguir absorver esses anticorpos. Passou disso, a porta se fecha. Se ele não conseguir o colostro nesse tempo, pode ser uma sentença de morte. Ok, agora vamos pular no tempo. O sistema já está funcionando a todo vapor. Mas o que acontece quando ele exagera? É aí que o protetor, naquela ânsia de defender, começa a atacar coisas que são totalmente inofensivas. A gente pode pensar nisso como se o alarme de segurança do corpo tivesse 4 tipos de defeito. O tipo I é aquele alarme super rápido e escandaloso, a alergia clássica. O tipo 2 é quando o sistema se confunde e ataca as células do próprio corpo. O tipo 3 é quando a sujeira da batalha do sistema imune se acumula e causa inflamação. E o tipo 4 é um alarme lento, que fica ali, latente e demora dias para disparar. E essa escalada de problemas nos leva para a falha mais dramática de todas, a autoimunidade. É quando o exército se volta contra o próprio país, quando o protetor se torna o agressor. Mas aqui tem um ponto importante. Só ter uma resposta imune contra o próprio corpo, que é a autoimunidade, nem sempre é um problema. A questão é quando essa resposta sai de controle e vira uma doença autoimune, aí sim causando dano de verdade. É a diferença entre o sistema só reconhecer uma parte do corpo e ele começar a atacar essa parte. E essas doenças são exemplos bem concretos dessa operação interna. No pênfigo foliáceo, a pele literalmente se desfaz. Na anemia hemolítica, o corpo destrói o próprio sangue. No lúpus, o ataque é geral, em vários órgãos ao mesmo tempo. É o sistema imunológico em guerra consigo mesmo. Para fechar, vamos ver o cenário oposto. O que acontece quando a equipe de segurança está fraca, está comprometida? Aí o corpo fica vulnerável a qualquer ameaça, por menor que seja. Um sistema imune fraco pode ter basicamente 2 origens. Ou ele já nasce com uma falha de projeto, uma imunodeficiência primária, que vem da genética. Ou ele nasce perfeito e é danificado ao longo da vida por fatores externos. Isso a gente chama de imunodeficiência secundária. E entre as coisas que podem danificar o sistema, as infecções por vírus estão no topo da lista.
Alguns vírus não só se escondem do sistema imunológico. Eles vão além, eles invadem o sistema, desativam e destroem tudo por dentro. São verdadeiros hackers. Nos gatos, por exemplo, a gente tem 2 exemplos muito conhecidos. O FeLV, o vírus da leucemia felina, e o FIV, o da imunodeficiência felina. São vírus que desmontam o sistema de defesa do animal. E o pior, às vezes eles trabalham juntos, o que causa uma imunossupressão devastadora. E aí o animal fica vulnerável a qualquer outra infecção que aparecer, coisas que normalmente não fariam mal nenhum.